Fala, investidores, beleza? Hoje a gente vai falar sobre esse carinha aqui, o MXRF11. Eu recebi o primeiro dividendo dele aqui, fevereiro de 2022. Eu recebi aqui R$1,08. Foi a primeira vez que eu recebi dividendo e aí eu contei pra uma pessoa e ela riu da minha cara. Porém, olha só esse gráfico aqui, que bonito, quanto ele cresce. Se a gente observa aqui, um ano depois, fevereiro de 2023, eu recebi R$37,62. E aí, fevereiro de 2024, esse ano aqui, recebi R$151,20. E aí a gente consegue ver o quanto cresceu o meu dividendo nesse ano de 2024 até chegar nesse pico aqui. Já vou mostrar aqui o quanto foi, passou de R$300, vou mostrar o quanto eu tenho investido nele e também comentar aqui se o fundo MXRF11 é muito arriscado ou não. Qual é o risco que a gente tem de se investir nesse fundo que é de papel? Muita gente compra ele, é um dos fundos com maiores números de cotista da bolsa, mas muita gente não entende o risco de se investir nesse fundo. Let's go! E sim, quando eu recebi o primeiro dividendo desse fundo aqui, foi R$1,08. A primeira vez quando a gente recebe o dividendo, a gente fica muito feliz, porque quem entende sobre investimentos e sobre a importância do dividendo, a gente entende que aquele valorzinho lá, bem pequenininho, no futuro vai ser um valor muito grande. Então a gente entende o quão grandioso é isso. E aí quando a gente conta para alguém que não entende, tá por fora, essa pessoa vê esse valor de R$1 e pensa, pô, esse R$1 eu consigo ganhar facinho, trabalhando, eu ganho várias vezes esse R$1 aí. Então é meio que comum o pessoal de fora que não entende rir da nossa cara, que foi o que aconteceu comigo. A pessoa riu desse valor que eu recebi, até tentando me desestimular de investir em fundos imobiliários, com o argumento de que R$1 não serve para nada. Eu tinha mais ou menos naquela época investido para receber esse valor R$1.200. Aí a pessoa ficou rindo da minha cara, falando que eu investi todo esse valor para receber apenas R$1. E aí nem demorou muito tempo e essa mesma pessoa veio me perguntar o que eu fiz para conseguir receber R$100 do MXRF11. Porque enquanto a gente vai recebendo um pouquinho, o pessoal começa a rir, começa a desdenhar. Depois que o patrimônio começa a crescer, o pessoal fica interessado e começa a perguntar o que a gente fez. E ninguém vê o que a gente veio fazendo desde lá do comecinho, né? Poupando, guardando. Porque eu invisto nele aqui há aproximadamente 3 anos. Em 2022 eu comecei, no início de 2022 eu comecei a comprar e a gente tá aqui já chegando em dezembro de 2024. Então a magia dos juros compostos vai acontecendo ao longo do tempo. É necessário a gente pegar o dividendo que a gente recebeu e reinvestir para conseguir novas cotas e assim fazer o efeito bola de neve para o próximo mês. Colocando esse gráfico aqui em anos, olha só, em 2022 foram R$157,06, 2023 o total R$648,46 e esse ano aqui de 2024 que nem fechou ainda, R$2.313,46. Mas muita gente olha aqui o MXRF11 custando R$9 na data de hoje e 24 centavos a cota, acha que é um fundo barato, porque é um fundo barato entre aspas, porque o acesso para comprar ele é até que barato, R$10, se comparado a outros fundos que a cota é R$100, R$200. Então ele é um fundo bem acessível, com uma notinha de R$10 a gente já consegue comprar esse fundo aqui e já receber dividendo no próximo mês. Porém, por ele ser justamente bem acessível, a galera esquece que existe um risco em se investir em fundo imobiliário, o MXRF11, porque ele é renda variável. Então vamos entender aqui um pouquinho desse risco, vou mostrar para vocês o relatório, o que tem dentro do fundo. Em seguida eu já mostro quanto eu recebi nesse mês aqui de novembro do MXRF11 e qual foi o valor total que eu tenho investido nele. Se a gente olha a rentabilidade dele aqui, se comparado ao CDI, olha só, o MXRF11 em vermelho e o CDI aqui na corzinha azul, a gente consegue ver que nos últimos 5 anos eles ficaram bem próximos, exceto pelo final aqui agora, onde o CDI conseguiu passar do MXRF11, porém esse gráfico do CDI aqui, ele não está contabilizando o imposto de renda. Tem que fazer o desconto de imposto de renda aqui desse gráfico e o MXRF11 não tem imposto de renda. Então ficaria um pouco diferente aqui, porém se a gente coloca já aqui em 10 anos, a gente já consegue ver aqui que o MXRF11 ficou com 168% e o CDI 142%. E o MXRF11 teve uma performance tão interessante que ele conseguiu ganhar do IFIX aqui, se a gente coloca o IFIX no gráfico, o IFIX ficou com 126 e o MXRF11 com 168. Lembrando que o IFIX é o índice de fundos imobiliários aqui do Brasil. Porém, se a gente coloca um outro índice aqui, o IVVB11, que representa o S&P 500 lá fora, ele já ganha aqui de forma absurda. É até meio injusto fazer essa comparação aqui, porque esse IVV é um investimento lá fora nas 500 maiores empresas do mundo. Então, só olhando aqui o gráfico dá pra ver que é uma diferença bem grande. E obviamente que eu não vou ficar de fora dessa valorização toda, por isso que eu diversifico a minha carteira aqui. Eu invisto nesse índice aqui das 500 maiores empresas do mundo diretamente lá fora em dólar, onde eu recebo também dividendos em dólar, não mais em reais aqui. Ou seja, eu estou protegendo meu patrimônio aqui no Brasil e também lá fora. Eu acesso esses ativos lá fora através da Nomad. Eu até tenho um valor aqui na minha conta em dólar, $170,31. Se eu clicar aqui, dá para ver os ativos que eu tenho. No momento, a bolsa está fechada
mas esse que eu acabei de falar aqui, ó, S&P 500 é o VAO, é esse mesmo que eu estou falando aqui, o IVVB11, porém aqui está em reais e aqui na Nomad está diretamente em dólar. Assim que o mercado abrir, na data de hoje mesmo, hoje eu vou fazer uma compra desse ativo aqui. Se você não investe lá fora ainda em dólar, abrindo uma conta na Nomad, através desse meu código aqui, Aprenda20, vocês vão conseguir até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Na descrição aqui do vídeo ou no comentário fixado, o passo a passo certinho. E eu vou fazer um vídeo aplicando na prática, comprando os ativos lá. Provavelmente nos próximos vídeos eu mostro aí, desde o momento de converter o dólar até achar o ativo e comprar ele. Então não é porque o MXRF11 é bom que eu vou colocar todo o meu patrimônio nele, porém se a gente tira o IVVB11 aqui, a gente vê que aqui no Brasil ele performou muito bem, ganhando também, olha só, do Ibovespa. Ibovespa 137 e MXRF11 168. Falando sobre o risco de se investir no MXRF11, eu abri o relatório dele aqui, setembro de 2024. A gente consegue ver aqui que o último rendimento ficou na casa aqui de 9 centavos. Antes ele estava pagando aqui casa de 10 centavos de dividendo. E observando aqui o yield mensal, a gente pode ver que ficou na casa de 0,91. Yield bem interessante, justamente porque a gente não paga imposto sobre os dividendos. Então ele cai líquido na nossa conta com essa porcentagem aqui. E nos últimos 12 meses, 11,44. Representando aqui 127% do CDI. Quando a gente investe em ativos que é 127% do CDI, tem que lembrar do desconto do imposto de renda. Nesse caso aqui não tem, já é líquido. E a sua composição aqui do MXRF11. Dá para observar aqui que 72% é representado aqui por CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Já já a gente vai ver um pouco desses CRIs aqui. 11% aqui em FIIs, ou seja, o MXRF11 investe em outros fundos imobiliários. Ele está também com uma quantidade de caixa bem relevante, 11%, e 4,5% aqui de permutas financeiras. Mas olhando para a maior representatividade aqui do fundo, os famosos CRIs, olha só que interessante. 70% dos CRIs aqui são indexados, olha só, o indexador dele aqui é o IPCA, que é a nossa inflação aqui. Então o fundo ele sempre vai entregar a inflação mais uma taxa de juros. Portanto, o que mais conta aqui nos dividendos do MXRF11 é justamente aqui a inflação, porque 70% da carteira aqui é indexado ao IPCA. Descendo aqui a gente consegue ver os CRIs que eu acabei de falar, que são IPCA, olha esse aqui, IPCA mais alguma taxa. Nesse caso aqui desse CRI, a gente consegue ver que é o IPCA mais 8,98, ou seja, uma rentabilidade aqui bem alta. Tem alguns outros aqui IPCA também, ó, IPCA mais 9,11, como eu tinha dito, também tem um pouco de CDI, ó, CDI mais 2,30, e aí ele compra vários CRIs, a gente consegue ver aqui, ó, bem pulverizado, tem que ser, nesse caso é um fundo imobiliário, tem que pulverizar bastante, mas a gente observa aqui, ó, que também tem CRIs IPCA mais 11,50, ou seja, bem arriscado aqui, uma rentabilidade bem alta. Como a gente já sabe a perninha aqui dos investimentos, quanto maior for a rentabilidade, também maior é o risco. Quanto menor for a rentabilidade, menor é o seu risco. Por isso que a poupança rende bem pouco, ela é justamente mais segura. Esses aqui é mais arriscado porque é uma dívida imobiliária, portanto, o rendimento é maior. Então, IPCA mais 11 é uma rentabilidade bem alta aqui. Atualmente, nós estamos encontrando IPCA mais 6 de títulos para a gente comprar. Nesse caso aqui, IPCA mais 11. Então, o MXRF11 diversifica em diversos CRIs aqui, pulverizando a carteira. Isso faz com que ele seja um fundo middle risk, ou seja, risco médio. Se a gente pega o KNCR, por exemplo, é um fundo que investe mais em CDI, então ele é considerado um fundo high grade, ou seja, com bons títulos dentro dele, que não tem tanto risco de calote. Justamente por isso ele é mais atrelado ao CDI, já que é IPCA mais uma taxa, o que traz um pouco mais de risco para o fundo, porém do outro ponto traz mais rentabilidade também. Então o fundo, o MXRF11, ele está no meio, não é high grade como o KNCR, ele fica aqui no meio, e tem também os fundos high yield que são mais arriscados, a carteira deles são mais arrojadas, com mais pimentinhas, ou seja, com mais rendimento, com um risco também maior. Hoje, o valor patrimonial da cota dele é R$ 9,52. Na data de hoje, ele está sendo cotado por R$ 9,24. Ou seja, você está entrando no mercado e aí o produto que você costuma pagar aí R$ 9,50, na data de hoje que você entra lá, ele está R$ 9,20. Olhando apenas isso, você consegue ver que é um desconto sobre o produto. É quase a mesma coisa que a gente observa no MXRF11 hoje. A gente consegue ver que o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,97. Portanto, ele está com desconto para a gente comprar aqui, sendo um bom ponto, um bom momento
pra gente fazer aportes no MXRF11 ou até iniciar o investimento nele. Eu sigo aportando. Mês passado eu comprei, esse mês eu já comprei um pouco. No último vídeo eu fiz umas compras dele, peguei dividendo que eu recebi de fundo imobiliário e comprei o próprio MXRF11 também, sendo o MXRF11 o segundo maior ativo aqui da minha carteira. Ele só não é maior do que esse ativo que eu tenho aqui em dólar, como eu já tinha dito. O ativo que eu mais tenho valor investido é esse aqui, 35 mil, e o MXRF11 aqui, 31.896. Vamos ver aqui agora o quanto eu recebi de dividendo com esse valor investido. Então a gente parou aqui em fevereiro de 2024 e aí foi subindo, março 157, até chegar aqui a primeira vez onde eu recebi R$200 em junho, foram R$204. Pulando aqui para o último mês, outubro, foram R$277,02. E aqui já dá para ver um salto bem interessante de um mês para o outro. Chegou aqui na casa de R$307,08. Isso apenas do MXRF11, porém eu comecei investindo aqui, ó, recebendo R$1,08 e agora aqui 307. Vocês podem ver que é um longo percurso, cada barrinha dessa daqui é um mês, ou seja, vai levando tempo, porém a gente vai sempre pegando e reinvestindo. Por isso que vocês vão vendo aqui a minha escadinha sempre crescendo, porque eu sempre tô aportando nele todos os meses. Teve momento aqui que eu comprei um pouco desse fundo acima do valor patrimonial, eu estava ciente disso, já sabendo que em algum momento ele ia cair, de fato ele caiu, então continuo comprando esse fundo aqui. Eu só não comprei ele quando ele estava muito, mas muito acima do PVP, que estava lá na casa de R$11. Eu comprei na casa de R$10,40, R$10,30, R$10,20, foi abaixando, eu fui comprando. Portanto, hoje eu tenho aqui dele 3.452 cotas. O meu preço médio está aqui, ó, em R$10,14, ainda está acima do PVP, mas toda vez que eu estou comprando aqui agora com o fundo caindo, o meu preço médio vai diminuindo. Minha variação aqui, menos 8% com essas quedas, o dividend yield do fundo 12,88, e o meu yield on cost, ou seja, o meu dividendo baseado no meu preço médio está na casa de 11,74. Então, dentro da minha carteira aqui de fundos imobiliários, o MXRF11 desempenha o papel que eu espero que ele desempenhe. Ele é um fundo de risco médio, porém eu tenho outros aqui mais seguro, como eu já tinha mencionado, o KNCR, tenho outros aqui de tijolos, como a LZR, HGLG, XPLG. Então, cada fundo aqui da minha carteira desempenha um papel. E esse valor aqui do PVP 0,97 de fundo imobiliário de papel é mais fiel do que quando a gente observa um PVP de fundo imobiliário de tijolo, porque tem uma defasagem aí no período que é feita a avaliação patrimonial. Como fundo de papel composto por CRI, dívidas imobiliárias, é mais fácil e mais precisa a avaliação patrimonial do que um fundo imobiliário de tijolo. Então, às vezes a gente olha o PVP de fundo imobiliário de tijolo, ele já está meio defasado, tem uns 6, 7 meses ali com aquele PVP fixo. Então, até ter uma nova reavaliação patrimonial, pode ser que dê um salto para cima ou para baixo. Foi o que aconteceu com o XPML11, fundo de shopping, teve uma reavaliação patrimonial para cima, fez o valor do fundo aumentar bastante, portanto o valor de cada cota subiu. Ele foi reavaliado de forma positiva, o que normalmente é a tendência de fundo imobiliário de tijolo. As estruturas, como a gente sabe, tendem a se valorizar ao longo do tempo. Obviamente também dependendo da localização. Você não vê aí a sua casa sendo desvalorizada. Pelo menos a minha aqui, se comparada a 10 anos atrás, hoje ela já vale muito mais. Então o fundo imobiliário de tijolo tem essa característica onde ele tende a se valorizar ao longo do tempo. Já os de papel, como são dívidas imobiliárias, não tem essa reavaliação de forma que a estrutura do prédio se valorize, justamente porque são dívidas imobiliárias. Então, fundo imobiliário de papel é importantíssimo você estar sempre aplicando todo o dividendo que você vai recebendo para continuar fazendo ele crescer. A não ser, é claro, quando você já estiver aí usufruindo dos dividendos. E aí, nesse caso, você pode reinvestir um valor mínimo e sacar o resto para já consumir o dividendo. Mais para frente, lá no futuro, é exatamente isso que eu quero fazer, viver de fato dos dividendos. Então, show! Se você curtiu esse vídeo aqui, sério, deixa o like, sua avaliação é muito importante. Se você quiser investir lá fora em dólar também, não se esquece, link aqui na descrição para abrir a conta na Nomad com o código APRENDA20, você vai receber até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Vou fazer um próximo vídeo aí aplicando na prática, comprando os ativos lá, e aí vocês conseguem ver todo o passo a passo. Se inscreva aí no canal e fique esperto. Então é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!